paz, meus irmãos. Vamos lá então para essa segunda lição desse terceiro trimestre de 2026, que vai falar sobre a sabedoria que nos conduz a Deus. Falamos na lição passada sobre a diversidade de sabedoria que existe, né? Paulo fala sobre isso também em Efésios capítulo 3, versículo 10, sobre a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, ela se apresenta de diversas maneiras, né? E, por sinal, o rei Salomão teve o privilégio de ser o portador de três delas, né? A primeira, de ser humilde, em reconhecer sua pequenez, sua incapacidade de resolver os problemas de um povo tão numeroso. Essa atitude de Salomão foi, sem dúvida, uma atitude sábia, porque o conduziu a Deus para buscar a segunda sabedoria, né? Que foi encontrar solução para esses problemas do povo, e Deus concedeu a ele essa sabedoria também. O único problema é que não basta ter a sabedoria que nos conduz a Deus apenas para solucionar os problemas desta vida, né? Mas perseverar nessa sabedoria para que ela nos conduza a Deus por toda a eternidade. E os irmãos conhecem a história, que não foi o que aconteceu com Salomão, porque na velhice ele se corrompeu, né? Tem pessoas que são assim, irmãos. Buscam a Deus diante das dificuldades, mas quando está tudo bem, se esquece do temor a Deus, né? E a terceira sabedoria que Deus deu a Salomão foi a capacidade de escrever mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Mas vamos para a lição, né? Começando aí pela introdução. Olha o que diz. A verdadeira sabedoria não começa em nós, mas em Deus. Longe de ser apenas conhecimento ou inteligência, a sabedoria é um caminho que nos guia ao Criador. Nesta lição, veremos que buscar sabedoria é, na verdade, buscar mais de Deus. O profeta Osés deixa isso bem claro no capítulo 6, versículo 3 do seu livro, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, busquem mais de Deus, né? Por quê? Porque Deus é insondável, Deus é infinito. A mente humana jamais conseguirá entender ou adquirir a plenitude do conhecimento de Deus. Mas o fato é que há diferença entre conhecimento e sabedoria, né? O conhecimento se adquire estudando, pesquisando. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você vai ter. Nesse livro de Provérbios mesmo, capítulo 18, versículo 15, diz que o coração do entendido, ele adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Percebe? Mesmo sendo ele sábio, ele reconhece a necessidade de buscar o conhecimento e vai atrás, porque isso cabe a ele, né? O que não coube a ele, ele pediu, que foi sabedoria a Deus. Tem muita gente sábia que precisa de conhecimento, né? Pedro e João são exemplos disso. Eles eram sábios por escolherem seguir Jesus, só que a Bíblia diz que Pedro e João eram indoutos, não tinham muito estudo, não tinham muito conhecimento. Tanto que quando Jesus ressuscitou e Pedro correu no sepulcro para ver, ele ficou pasmado, porque não conhecia as escrituras que diziam que Cristo haveria de ressuscitar, né? O texto diz isso. Só que lá na frente, em Atos dos Apóstolos, quando todos foram cheios do Espírito Santo, no discurso de Pedro, ele citou o texto de Joel como cumprimento do avivamento que estava ocorrendo ali. Ou seja, de alguma forma, Pedro passou a conhecer as Escrituras, né? Por outro lado, temos o Nicodemos, que tinha muito conhecimento, era um mestre da lei, mas achava que nascer de novo era voltar para o ventre da mãe, né? Faltou sabedoria, faltou discernimento ao Nicodemos, e esse discernimento a gente adquire quando recebe Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos revelar, né? Como revelou para o Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele tinha a palavra de vida eterna, né? Só que o Nicodemos depois ele adquiriu a sabedoria no final, né? Porque ele foi até Jesus, e assim como Pedro e João, ele também seguiu Jesus. Mas o fato é que não podemos confundir, irmãos. Inteligência ou conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. O tópico 1 começa falando sobre a sabedoria divina que há no livro de Provérbios. Alguns teólogos acreditam que os provérbios tiveram origem no Oriente, e há os que asseguram que todos os provérbios europeus têm origem oriental. Para Derek Kidner, esse Derek Kidner era um renomado teólogo e estudioso do Antigo Testamento, né? Faleceu em 2008 aos 95 anos. Segundo ele,
A Bíblia muitas vezes faz alusão à sabedoria e aos sábios dos vizinhos de Israel, especialmente os do Egito, do Edom, da Arábia, da Babilônia e da Fenícia. O Oriente, ou Oriente Médio, né, é exatamente onde fica Israel, no continente asiático, onde Salomão, Agur e Lemuel escreveram provérbios. E o texto diz aí no item que a Bíblia muitas vezes faz alusão à sabedoria e aos sábios desses vizinhos de Israel, assim como esse teólogo afirma que os europeus também escreveram seus provérbios baseados nos originais de Israel. O que isso significa na vida espiritual, irmãos? Acontece muito, né, do incrédulo, os nossos vizinhos, pessoas não crentes que convivem com a gente, buscar os conselhos bíblicos para resolver seus problemas seculares, e muitas vezes o próprio crente não busca esses conselhos, né? Ele é salvo, sim, pela fé, mas sofre por não seguir os conselhos bíblicos. O incrédulo já não é salvo porque não crê, mas ele vive bem porque pratica os conselhos bíblicos, né? E talvez o fato da Bíblia fazer alusão à sabedoria e aos sábios vizinhos de Israel é justamente porque Deus está nos advertindo a aprender com aqueles que não são crentes a sermos sábios como eles, né? Parece que a ordem está invertida aqui, né? Se é dos incrédulos ver exemplo no crente, o crente é que deve seguir o exemplo do incrédulo. Jesus disse isso também, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quer ver um exemplo, irmãos? Eu já vi casal não crente de 80 anos de idade andando de mãos dadas na rua. E também já vi crentes recém-casados se divorciando. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes o não crente segue os princípios bíblicos da esposa ser submissa ao marido e o marido de amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E muitas vezes eles fazem isso sem saber que está escrito, mas por ser um princípio, funciona para todos. O item 1.1 vai falar sobre a aquisição da sabedoria. Em Provérbios, vemos que a sabedoria se aplica diretamente à vida prática. Por isso, somos orientados a uma busca constante para obtê-la. Os sábios se tornarão importantes e serão respeitados, porque a sabedoria põe em nossa cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Portanto, quem ouve, aprende e aplica os ensinamentos do livro de Provérbios em seu dia a dia é sábio, feliz e adquirirá sabedoria. Então, não basta conhecer os ensinamentos de toda a Bíblia, né? Aqui no caso do livro de Provérbios, é necessário entender esses ensinamentos, né? E não basta entender também, é necessário aplicar na nossa vida, né? Viver o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, isso fica bem claro. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, né? Não só lê, não só ouve, mas guardam, escondem a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele, né? Esse é bem-aventurado, esse é um homem sábio. Irmãos, a sabedoria ou qualquer outro dom são ferramentas que Deus nos dá para serem usados, né? E uma vez que ele nos deu, ele não vai fazer aquilo pelo qual nos capacitou, né? Você vê isso acontecer na vida de Salomão, né? Ele pediu sabedoria a Deus para resolver os problemas do povo, né? Uma tão grande multidão. Deus deu essa sabedoria a ele e quando surgiu aquela situação de duas mães disputando o filho vivo, o Salomão não pediu para Deus revelar em sonhos quem era a mãe da criança, né? Ele fez uso da ferramenta, da sabedoria que Deus deu a ele e ordenou que a criança fosse dividida ao meio, porque ele sabia que a mãe verdadeira se manifestaria contra, né? Isso não vem do homem, isso é sabedoria de Deus. Já o item 1.2, ele aborda a essência da sabedoria, né? Salomão, ao escolher sabedoria acima de fortuna ou poder, elucida ou esclarece, né, o ideal judaico de liderança sábia e justa. Não é à toa que muitos textos bíblicos falam sobre a relevância da sabedoria. Sendo assim, iremos nos ater aqui à sabedoria que encontramos na literatura sapiencial bíblica e não ao conhecimento adquirido em fontes seculares, como salas de aula e outros meios. Por mais importância que o conhecimento intelectual tenha, em nada se compara à sabedoria descrita no livro de Provérbios, a qual vem de Deus, que a oferece àqueles que o temem. Segundo o apóstolo Tiago,
Quem deseja obter sabedoria deve pedi-la a Deus. Por que Salomão pediu sabedoria ao invés de fortuna ou poder? Ele mesmo responde em Provérbios, capítulo 3, versículos do 13 ao 15, né? Porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Ou seja, se você observar bem mesmo, a sabedoria é como se fosse um investimento, né? Como que Deus deu riquezas ao Salomão? Caiu do céu? Não, foi através da sabedoria que Deus deu a ele, né? Notem também que o bispo aqui, o bispo Abner Ferreira, comentarista da revista, ele não está menosprezando a sabedoria secular, tá? O conhecimento adquirido em sala de aula, porque eles são importantes sim, né? Afinal, nós desfrutamos dos benefícios das invenções dos sábios seculares, né? Mas o item, ele destaca a prioridade, né? E a prioridade aqui é a sabedoria bíblica, né? Que nos conduz a Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Aí ele encerra o item dizendo que essa sabedoria está à disposição de todos gratuitamente, né? Mas é necessário pedir a Deus, né? Mostrar interesse. Irmãos, só tem duas ocasiões em que Deus não dá sabedoria àquele que lhe pedir, né? Uma é a falta de fé. Tiago deixa bem claro, né? Peça, porém, com fé. Não pense tal homem que vai receber se pedir sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E também o egoísmo, né? Quando pedimos sabedoria para o nosso benefício pessoal, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, né? Salomão pediu sabedoria não pensando nele, mas pensando no povo, nos problemas do povo, né? E Deus se agradou tanto que deu além do que ele pediu, porque Deus é poderoso para isso, né? Para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Item 1.3. A sabedoria é para os humildes de coração. O sábio de Provérbios nos ensina que a soberba traz a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, os sábios são pessoas humildes, que compreendem a fundo a beleza das Escrituras. Portanto, somente os humildes de coração, como Cristo, alcançam a verdadeira sabedoria. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, diz isso, né, que com os humildes está a sabedoria. E no capítulo 15, versículo 33, ele diz que a humildade precede a honra. Salomão foi humilde, né? Ele reconheceu que sem Deus ele não podia dar conta dos problemas de um povo tão numeroso como Israel, né? E Deus se agradou da humildade de Salomão, né? Então, além dele ser altruísta, dele se preocupar com o bem alheio, Salomão foi humilde também, né? O item menciona também aí o exemplo de Cristo, né? Mas apesar de Jesus ser o nosso maior exemplo em tudo, irmãos, é melhor pegar exemplos de pessoas iguais a nós, né? Pecadoras como Salomão, para não corrermos o risco de pensar, mas Jesus é Deus, quer me comparar com Deus? Então é bom a gente pegar alguém como Salomão, que era de carne e osso, pecador, porque não é um justo sequer, né? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, inclusive Salomão, né? Ele também era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, se Salomão ele se preocupou com o bem-estar do povo, abrindo mão de riquezas e da cabeça dos inimigos, por que eu não posso também, né? Vamos para o tópico 2, que observa: feliz é a pessoa sábia. O livro de Provérbios nos diz que aqueles que se tornaram sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. O sábio nos exorta a buscar sabedoria e discernimento, e a não deixar que essas coisas se afastem de nós. Essa felicidade que a sabedoria bíblica proporciona é diferente da felicidade que o mundo oferece e que até mesmo a sociedade reconhece que não existe, né? Mas que são apenas momentos felizes. Com relação à felicidade vinda da sabedoria bíblica, ela é permanente e da vida, né? Porque a palavra de Deus não passa. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, né? E além dela não passar, ela é palavra de vida eterna. Por isso que João diz também, né, que aquele que faz a vontade de Deus, revelada na sua palavra, também permanece para sempre, né? E assim acontece com a felicidade gerada pela palavra de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas do dia a dia, o crente é feliz no seu interior, né? Já o item 2.1 vai falar sobre o poder da sabedoria. Feliz é a pessoa que acha sabedoria, em contrapartida, aqueles que a desprezam são tolos. Salomão se tornou o homem mais sábio do seu tempo, e sua fama se espalhou por todas as regiões vizinhas. Certamente a sabedoria é mais forte do que a força mais potente. Por que a sabedoria tem tanta força assim?
É porque ela age de acordo com o que está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, né? Ela não é por força nem por violência, mas pela direção do Espírito Santo, né? Dando ouvidos à voz mansa do Espírito Santo. Ela age com precaução, né? A pessoa que tem a sabedoria bíblica, ela resolve os problemas com mansidão, evitando brigas que talvez ela não venceria se fosse resolver na força do braço, né? Quer ver um exemplo claro da força da sabedoria? A sabedoria de Abigail. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. O exército de Davi era um exército poderoso, forte, formado por homens valentes, né? Mas a sabedoria de uma frágil e dócil mulher chamada Abigail apaziguou a fúria de Davi com seu exército. E assim ela venceu aquela batalha, evitando que ela acontecesse, confirmando assim o que o capítulo 15, versículo 1 desse livro de Provérbios diz, né? Que a resposta branda acalma o furor. Irmãos, o valente de Deus não é aquele que entra em brigas e contendas, né? Mas aquele que evita essas brigas agindo com mansidão. Para o mundo isso pode ser covardia, mas para Deus isso é ser valente e sábio, né? Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que Sansão quebrou uma corda nova usando a sua força fenomenal, né? Só que seria possível qualquer um quebrar a mesma corda com apenas 2 dedos. Como assim, irmãos? Usando a sabedoria. Claro que a gente não sabe como que eram feitas as cordas naquela época, né? Mas eu digo com relação às cordas de hoje, e também que o Salomão estava amarrado, eu digo com uma pessoa solta, né? Você desentrelaça as cordinhas que formam a corda, depois as linhas que formam as cordinhas. Quando ficar as centenas de linhas que formavam a corda, você vai quebrando linha por linha com apenas 2 dedos, usando apenas a sabedoria e a paciência, né? No final você terá quebrado a corda que só o Sansão podia quebrar, confirmando assim o que Salomão disse em Eclesiastes, né? Capítulo 9, versículo 19. Melhor é usar a sabedoria do que a força física. Item 2.2. A sabedoria no temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas algumas pessoas dão uma interpretação errada a esse texto sagrado. Acham que se trata de um Deus assustador a quem devemos obedecer para fugir da sua ira. Na verdade, o temor do Senhor não se refere à tirania ou algo parecido, mas a um sentimento que traz segurança e paz. Na verdade, Deus é amor em sua essência e devemos fazê-lo com respeito e gratidão por ter enviado seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Ficou bem claro, né, irmãos? Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas reverenciar Ele, né? Respeitar Ele, com gratidão no coração por tudo que Ele nos fez, né? Principalmente enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós. E aqui, irmãos, é bom deixar claro também que quando se fala em Deus, em toda a Escritura, né? Sempre que você ver essa palavra Deus, claro, com D maiúsculo aí, né? Que identifica como nosso Deus, né? No português, nós estamos falando da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tem muitas pessoas que não reverenciam o Espírito Santo e nem o Senhor Jesus como Deus, assim como o Pai, né? E João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23, deixa bem claro, né? Que quem nega o Filho não tem o Pai. E lá em Mateus, capítulo 12, versículo 32, Jesus diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, né? E muitos fazem isso por não reverenciar o Espírito Santo como Deus, né? Por que que não haverá perdão? Porque essa pessoa entristeceu o único que podia convencer ele do pecado, né? Que ele é um pecador. Não havendo esse convencimento, a pessoa não vai se arrepender e não havendo o arrependimento, ela não alcançará perdão, né? Porque lá em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro deixa bem claro, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, né? Por isso que Paulo nos adverte, irmãos, não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selado para o dia da redenção, né? É ele que vai nos levar a encontrar com o Senhor no arrebatamento, né? Então, sejamos sábios, né? Temamos ao Deus Pai, Filho e também o Espírito Santo. E isso é ser uma pessoa sábia, irmãos. E só quem é tolo despreza isso, né? Conforme vai dizer o item 2.3, o tolo despreza a sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Desprezando a sabedoria bíblica, você está desprezando o próprio Deus, né? Porque ele é a fonte de toda a sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, né? Que o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento, né? Então, se você desprezar a sabedoria,
ela vai te desprezar também, né? Se você amar a sabedoria, ela vai te amar também. Provérbios, capítulo 8, versículo 17 diz isso, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E aqui, irmãos, vale duas observações importantes que confundem as pessoas, né? A primeira é que o contexto desse versículo está falando da sabedoria vinda de Deus, né? Sendo apresentada de uma forma personificada a pessoa de Jesus, né? Como se fosse alguém clamando, abrindo as portas para aqueles que quiserem ter uma intimidade com ela, né? Com a sabedoria de Deus. Não está diretamente falando de Deus, mas apontando para Deus, né? Apontando para Jesus, já que ele também, como homem, veio de Deus, assim como a sabedoria, e também está à porta batendo, né, na porta do coração, esperando que alguém abra para ele entrar. Apesar de Deus amar a toda a humanidade, né, não somente os que amam a ele, Tiago, capítulo 4, versículo 8, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus se achegará somente àqueles que se achegarem a ele, né? Também no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará, né? Então essa é a primeira observação, né? Fala do amor de Deus em uma intimidade maior. Assim como ele amou todos os apóstolos até o fim, mas havia um que tinha uma intimidade maior com Jesus, né? E por isso ele era identificado como o discípulo a quem Jesus amava. Então fica claro que não significa que Jesus não amava os demais discípulos, apenas está falando de níveis de intimidade com o Senhor. A segunda observação é que de madrugada não significa que a fila da oração é menor, porque quase ninguém ora de madrugada, né? Como alguns precipitadamente interpretam, né? Irmãos, Deus é poderoso não só para ouvir, mas atender as orações do mundo todo ao mesmo instante, se Ele quiser, né? Algumas versões diz aquele que diligentemente me buscam, me acharão, né? Trocam a madrugada por diligência, né? Algo prioritário, cedo, rápido, sem perda de tempo, né? Mas vamos ver o que diz o item. Os bem-aventurados aguardam diariamente uma palavra de sabedoria, atentando às suas portas, esperando que ela apareça, mas o tolo a despreza. Essa atitude vai além do bom senso, porque a palavra de sabedoria que vem de Deus nos conduz à vida eterna com Ele. Já os que a rejeitam prejudicam a si mesmos, porque todos que odeiam a sabedoria amam a morte. Aqui ele está falando sobre duas realidades, né? A vida eterna, adquirida pelos sábios que receberam Jesus, a palavra de Deus como regra de fé, uma vez que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, né? E a morte eterna, né? Que os tolos colherão como consequência por odiarem a sabedoria, né? Notem que não tem uma terceira opção, né? Ou a pessoa é sábia com Deus ou é tola sem ele, né? E nesse ponto também tem uma observação importante sobre o sábio e o tolo, né? Apesar do contraste entre ambos, o sábio e o tolo, o processo entre eles é semelhante, né? Eles são identificados por suas atitudes. Não está escrito na face da pessoa que ela é sábia ou tola, né? O que demonstra isso são as suas atitudes contínuas. Eu costumo dizer que uma atitude isolada não define o caráter de alguém, né? Mas o contexto da vida da pessoa, né? Porque o sábio também erra, mas por ele ser sábio, ele se arrepende, ele confessa e alcança a misericórdia, né? Por isso que nós não podemos julgar o Salomão, irmãos. Primeiro, porque nós não somos juízes, né? E segundo, que não conhecemos como ficou o seu coração quando ele se viu emaranhado no laço do passarinheiro, né? E assim como o sábio erra de vez em quando, o tolo também acerta às vezes, né? Mas o contexto da vida dessas pessoas, as atitudes delas é que vão definir se a pessoa é sábia ou é tola. Chegamos no tópico 3, que vai fazer um paralelo entre a sabedoria de Salomão e a de Jesus. No cenário bíblico, Salomão surge como a referência clássica de alguém dotado de sabedoria, reconhecido pelo povo e pelas nações por sua capacidade de discernir e agir com justiça, conforme o próprio texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, descreve. Já Jesus, o mestre dos mestres, não apenas ensinava com autoridade, mas personificava a sabedoria em cada palavra e atitude, revelando o entendimento profundo das complexidades da vida humana. Enquanto Salomão recebeu de Deus a habilidade para julgar com equidade,
Cristo é a própria fonte da sabedoria. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, indicando que toda verdadeira compreensão da realidade encontra seu centro e sua plenitude na pessoa do Senhor. Irmãos, quando Paulo diz aqui, ele está falando aos Colossenses, né, que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Claro que não significa que Deus esteja escondendo a sabedoria, né? Não é nada disso, né? Mas que é necessário a pessoa cavar, buscar para encontrar a sabedoria como se estivesse buscando um tesouro, né? Paulo aqui ele está fazendo uma analogia de uma cultura, né? Ou uma tradição da época. O que acontece, irmãos? Como naquela época não havia banco para guardar dinheiro, as pessoas costumavam enterrar os tesouros, né? Principalmente quando alguém saía para a guerra. Daí aquela parábola do tesouro escondido, lá em Mateus capítulo 13, né? Alguém achou o tesouro, sábio como era, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque sabia que tinha um tesouro enterrado ali. E essa parábola aponta para o tesouro chamado Jesus mesmo, ou a sabedoria personificada em Jesus. Ele disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso fala de renúncia, né? Renunciar a tudo que temos por amor a Cristo. Uma vez que renunciamos a tudo, agora sim, né? Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós temos esse tesouro escondido num vaso de barro, né? O nosso coração. Mas enfim, a diferença entre Salomão e Jesus é que Salomão tinha sabedoria, enquanto que Jesus era a própria sabedoria em pessoa, né? Nós vamos aprofundar mais sobre eles já nesses próximos itens, tá bom? Começando aí pela sabedoria de Salomão, no item 3.1, olha o que diz. Salomão expressou a sabedoria do homem mais sábio, rico e importante de sua época e conhecido por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios, alguns dos quais sobrevivem até hoje, e compôs mais de 1.000 canções. Salomão entendeu que o maior bem que podemos receber de Deus é a sabedoria, pois ela nos ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida corretamente. Bom, os provérbios que sobrevivem até hoje, né, são esses registrados nas Escrituras, né, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, quando ele diz aí que o maior bem que podemos receber de Deus é a sabedoria, isso faz me lembrar o que o salmista disse lá no Salmo 16, versículo 2. Não tenho outro bem além de ti. Irmãos, quem escreveu esse Salmo 16, né, foi o Davi. Lá em Atos capítulo 2, versículo 25, Pedro diz isso. A questão é, como assim, Davi, você não tem outro bem além de Deus? E seus filhos não são bens? Não são bênçãos do Senhor? Sua mulher não é um bem? Você não chama ela de meu bem? Sua casa, seu palácio, suas propriedades não são bens que você declara no imposto de renda, Davi? Como assim não tem outro bem além de ti? Irmãos, sabe o que Davi está dizendo? Ele está reconhecendo que todos os bens que ele tinha vinha da fonte, né, chamada Deus. Sem Deus ele não teria nada daquilo. E isso é uma lição para nós, né? Por isso que Jesus ele vai dizer que aquele que ama mulher, mãe, pai, filhos mais do que a ele, não é digno dele, né? Porque dele provém todas essas bênçãos. Então nós devemos sim amar as bênçãos de Deus, né? Mas não acima do Deus das bênçãos, né? Porque a esposa, ela está com o marido, ou vice-versa, né? Até que a morte os separe. Mas chegará um dia que ela vai se separar dele. Só que Deus não, né? Até na morte ele estará conosco, né? E muito pelo contrário, a morte não nos separa de Deus, mas ela nos une a Deus por toda a eternidade. Os filhos também, né? Eles estão conosco até que se casem e deixem pai e mãe se unam à sua mulher. Mas Deus continua conosco, né? A nossa casa, irmãos, ela está conosco só até nós sairmos para trabalhar. Nós vamos e ela fica, né? Deus não, Ele está conosco em casa, Ele vai conosco para o trabalho e por onde nós passarmos, né? Em todo lugar. Por isso o item diz que Jesus, a sabedoria personificada, é o maior bem que podemos receber de Deus. Caminhando para o final, o item 3.2 vai aprofundar mais na sabedoria de Jesus. Em Jesus estão encobertos todos os tesouros da sabedoria. O Sermão da Montanha é um exemplo notável de sua inigualável sabedoria. Ali, Jesus Cristo proferiu os princípios éticos, morais e espirituais que normatizam e orientam a vida cristã.
No capítulo 8 do livro de Provérbios, a sabedoria declara que estava com o Senhor antes da criação, desde a eternidade. Esse verso nos diz indiretamente que Jesus é a própria sabedoria que o levava a ensinar com autoridade. Aqui tem dois pontos importantes a serem observados, irmãos. O primeiro é quando ele diz que no Sermão do Monte, Jesus proferiu os princípios éticos, morais e espirituais que normatizam e orientam a vida cristã. Por eles serem princípios, eles abrangem todo o mundo e todas as épocas, né? Então, não podemos confundir princípios com tradições ou costumes, culturas, né? Tudo isso varia de lugar para lugar, né? Ou de época para época, mas não são como os princípios, né? Então, há diferença entre usos e costumes, entre tradições, né? E princípios bíblicos, tá bom? A segunda observação é quando em Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria estava com Jesus, sendo que o comentarista afirma que Jesus é a própria sabedoria. Ser e estar são verbos diferentes, né? Só que ambas as afirmações estão corretas. Para a gente entender essa diferença entre Jesus ter a sabedoria e ser a própria sabedoria, é necessário a gente recorrer à sua dupla natureza quando ele esteve aqui nessa terra. Como homem, lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, ou seja, ele ia adquirindo sabedoria. Como Deus, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo diz que ele é a própria sabedoria, né? E por sinal, essa é a explicação de outros pontos bíblicos também, né? Que parecem colocar Jesus numa posição inferior ao Pai e que muitas vezes as seitas trabalham em cima disso, né? Como, por exemplo, quando Jesus disse que o Filho, se referindo a ele, né, não sabe o dia e a hora que ele virá. É claro que ali Jesus estava falando da sua condição humana, né? Porque na condição divina, ele é onisciente e é óbvio que ele sabe o dia e a hora que ele virá, né? Também quando ele disse que o Pai é maior que eu, isso diz respeito à sua condição humana, né? Em que ele dependia do Pai e do Espírito Santo, né? Porque na condição divina ele diz, né? Quem vê o Pai vê a mim. Ou seja, é tal Pai, tal Filho. Se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Se o Pai é onipotente, onipresente, onisciente, soberano, eterno, o Filho também é, né? Ou então, quando ele diz também, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, não é que são uma só pessoa, são duas pessoas distintas, mas ele está dizendo que é um só Deus, uma só unidade, em todos os propósitos divinos, né? E se acrescentar aí a pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, fica 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Enfim, o item 3.3 garante que Jesus é superior a Salomão. O Senhor disse isso, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 42. Não só superior a Salomão, mas é superior a Moisés, Abraão, Davi, Jonas, os anjos, né? O escritor aos Hebreus menciona isso, porque todos eles são criaturas e Jesus é o criador de tudo e de todos eles, né? Diz assim o último item. Quando Salomão ascendeu ao trono, Deus o abençoou com sabedoria para que ele pudesse reinar com justiça. Sua sabedoria era tanta que a rainha de Sabá veio de longe para ouvi-lo. Contudo, Cristo é maior do que Salomão em todos os aspectos. Ele é a sabedoria em pessoa, a própria sabedoria de Deus. E o texto diz que quando a rainha de Sabá chegou, ela percebeu que o que disseram para ela sobre a sabedoria de Salomão, que deixou ela impressionada a ponto de vir pessoalmente verificar se era tudo isso mesmo que falavam. Tudo isso, irmãos, não era nem a metade. A sabedoria de Salomão excedia muito mais o que ela ouviu sobre ele, né? Imagina só, como que não era a sabedoria desse homem. Mas enquanto Salomão ascendeu ao trono e Deus o abençoou com sabedoria, Jesus ascendeu aos céus e o Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Assim, então, nós concluímos que a sabedoria é assunto fundamental em Provérbios, assim como em toda a literatura sapiencial, sendo ela acessível a todos. Pelo que se pode ver, o fato de Deus outorgar a sabedoria à humanidade é sinal de seu grande amor. Na verdade, o maior sinal do grande amor de Deus foi enviar seu único filho para morrer pelos pecadores, né?
Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E como se fosse pouco, ele ainda enviou o Espírito Santo para nos convencer que somos pecadores e que precisamos nos arrepender para não sofrermos o juízo de Deus, né? O Espírito Santo também nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina todas as coisas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E além de tudo isso, Deus ainda colocou à nossa disposição a sabedoria que nos capacita a vivermos segundo a sua vontade, né? Que é boa, perfeita e agradável, para fazermos as escolhas corretas em todas as áreas da vida, principalmente na vida espiritual, né? A fim de nos preparar para a eternidade com Ele. Irmãos, com tudo isso, só nos resta a pergunta do escritor aos Hebreus, que está lá no capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a resposta é: não escaparemos, né? Então, meus irmãos, que possamos seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, né? Que nós já citamos aqui nesse estudo. Tomarmos posse da vida eterna. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Eu espero ter contribuído com o preparo da lição de cada um de vocês. Boa aula a todos e, se Deus nos permitir, até a próxima.